Seja muito bem-vindo a mais um Leve ABC2 e no vídeo de hoje eu vou falar para você o que significa ter sido criado à imagem e semelhança divina. Então, solta essa vinheta aí. Uma das discussões mais antigas e que rendeu muito debate, tanto na filosofia quanto na teologia, mas agora contemporaneamente também nas ciências, é o que significa nós sermos criados à imagem e semelhança de Deus. Isso, claro que nem todo cientista pergunta exatamente dessa forma, mas os cientistas perguntam qual é a especificidade do ser humano. O que faz o ser humano um ser diferente dos animais, das plantas e das outras estruturas da natureza? Qual que é a nossa especificidade? E aí vem um pensador cristão e diz, nós somos criados à imagem e semelhança divina. Mas o que isso significa? O que o texto bíblico nos mostra a respeito disso? Se você olhar no primeiro capítulo da Bíblia, a gente pode ler o seguinte quando os seres humanos foram criados. Então disse Deus, façamos um homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. É muito interessante que o texto está numa sequência de várias palavras, das várias palavras criativas de Deus. Deus estava criando todas as coisas. E o texto tem vários haja. Haja luz, haja divisão, haja separação, haja. Em determinado momento o texto para e Deus troca esse haja, muito impessoal, uma ordem tipo haja e a coisa acontece, por uma colocação mais pessoal. Ele vira e fala, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então tem um tom de pessoalidade, intencionalidade que já distingue o ser humano aqui. Mas esse texto em especial que a gente acabou de ler nos dá 4 características muito importantes do que significa ser imagem e semelhança divina. A primeira delas é a representação, aquilo que nós representamos. Quando nós dizemos que alguma coisa é conforme uma imagem, uma semelhança, é que ela aponta para outra coisa além dela mesma. Ela é semelhante a, ela é a reprodução, a imagem de uma outra coisa. Os seres humanos são as únicas criaturas da realidade que apontam para além de si mesmos, que representam a Deus. É muito interessante também que enquanto Deus criava todas as coisas, Ele fala, haja tais animais conforme a sua espécie. Ele usa muito essa expressão, conforme a sua espécie, fazendo diferenciação entre os reinos. Mas o que está acontecendo aqui, quando Ele cria os seres humanos, é que Ele fala, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então não é como se fosse semelhante, ele está dizendo conforme a nossa espécie, ou segundo o nosso padrão, representando a nós e não outra coisa. Então isso aponta para a singularidade do ser humano. Tem um teólogo alemão muito interessante chamado Gerhard von Rad, que ele explica o que significa ser representante de Deus no contexto em que Gênesis foi escrito. Olha o que ele diz. Do mesmo modo que poderosos reis terrenos, para indicar sua reivindicação de domínio, erigem uma imagem de si mesmos nas províncias de seu império em que não aparecem pessoalmente, também o homem é colocado na terra à imagem de Deus, como emblema soberano dele. Ele na realidade é somente o representante de Deus, convocado para manter e impor a reivindicação divina de domínio sobre a terra. O segundo aspecto que representa essa imagem e semelhança, além do que nós apontamos, do que nós representamos, é a nossa função. Veja que o texto, no versículo 26, fala, dominai, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, homem e mulher o faz para que domine, exerça controle. Ou seja, a imagem e semelhança divina em nós aponta para o tipo de função que a gente vai desempenhar na criação. Os seres humanos são os únicos que recebem essa função de serem corregentes. Essa palavra é muito importante. Corregentes. Grave isso aí.
de sermos regentes com o Senhor na criação. Deus estava criando uma série de coisas, uma série de animais, plantas, toda a galáxia, e de repente ele coloca o ser humano ali para ser um representante, quem ele é, como o Gerhard von Rad fala, como se fosse um representante oficial do rei, mas também para fazer e cumprir uma função oficial, que é de dominar também sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, ou seja, exercemos controle na cultura, exercemos nosso trabalho cultural, nosso trabalho científico. Adão, quando foi colocado no jardim, ele exerceu um trabalho científico e que todos nós, depois filhos de Adão, também continuamos executando esse trabalho. Então, parte do significado de sermos imagens e semelhanças de Deus não é só a gente ser parecido com Jesus, não tem nada a ver com isso. Tem a ver quem é quem a gente aponta, quem nós representamos, a função que nós exercemos, o trabalho que nós lidamos ali, e tem mais. Em terceiro lugar, o texto continua agora com um detalhe muito interessante sobre o que significa nós sermos imagem e semelhança de Deus. Nós não somos apenas representantes, nós não apenas temos uma função diferente, mas a nossa identidade é muito importante. Veja que Deus está o tempo inteiro falando de maneira geral do ser humano. Façamos o homem, ali dando uma conotação geral da humanidade. Só que no versículo 27, ele afunila o raciocínio e fala agora de maneira mais específica. Ele fala, macho e fêmea os criou. Ele faz uma diferenciação, coloca o artigo no definido e ele está querendo mostrar aqui que a identidade desse ser humano não é fluida, não é generalista, mas ele criou numa estrutura dual, uma estrutura bifásica muito específica que a gente não consegue contornar tanto. E que todo o nosso corpo, a nossa estrutura biológica, hormonal, inclusive, dão testemunho desse macho e fêmea. Com isso, o texto está querendo mostrar que a nossa identidade, por sermos imagem e semelhança de Deus, não pode ser fluida, ela não pode ser construída de qualquer jeito, ela é teorreferente. Grave isso aqui que eu estou te falando, ela é teorreferente, ela encontra a sua referência em Deus. Ela encontra o seu significado em Deus, que Deus também, principalmente na doutrina da Trindade, ele é uma pluralidade em unidade, como o macho e fêmea juntos são imagem e semelhança de Deus. Veja o que o John Walton fala a respeito disso. Deus disse, façamos a humanidade genérica, a espécie humana, à nossa imagem. Note que isso coincide com os anteriores atos criativos dos seres vivos. Deus criou animais, os pássaros e peixes en masse. Para os humanos, essa particularidade faz sentido, uma vez que o verso prossegue para falar deles no plural. Dominem eles, indicando que um foco corporativo é intencionado. Em Gênesis 1:27, o artigo definido é utilizado. Por fim, para a gente terminar, a quarta e última característica que ajuda a gente a entender o que significa ser imagem e semelhança de Deus é o relacionamento. Deus nos fez seres que o representam, nos fez para nos mantermos em relacionamento e um relacionamento não só com Ele. O versículo 28 diz, Deus os abençoou e disse, claramente mostrando o nosso relacionamento espiritual, mas também nos fez seres de relacionamento cultural. Deus nos fez seres relacionais porque Ele é um ser relacional, que por toda a eternidade convive na economia da Trindade, ou seja, em três pessoas distintas habitando e sendo uma só substância divina. E isso é muito importante. Quando nós nos mantemos em relação uns com os outros, com a terra e principalmente com Deus, isso comunica uma característica divina em nós, que nós somos a imagem, que nós somos semelhantes, que é esse caráter relacional. Por tudo isso, a gente pode chegar à conclusão que ser imagem e semelhança de Deus não é só ser um ser racional, ser um ser moral, é mais do que isso, é ser um representante, um corregente, com uma identidade, uma função muito claras e estar em relacionamento com Deus, que vai dirigir os nossos relacionamentos com as pessoas e o nosso trabalho com a cultura.